Eu sou o Seth e sejam bem-vindos ao canal Setland. Deixe o like e se inscreva no canal para novos relatos. E vamos começar. Este é um relato que aconteceu com a minha avó quando ela era uma criança na década de 60. Ela sempre morou em cidades do interior, mas quando o pai dela conseguiu um emprego de caseiro, tiveram que se mudar para uma fazenda no interior de Tocantins. Quando a minha avó e sua família se mudaram para a nova casa, no início tudo parecia normal, exceto, claro, pela cara de abandono que aquela casa e terreno tinham. Algo estranho, mas o pai da minha avó, logo quando chegou, começou a arrumar a casa, o terreiro e tudo mais. Todos os familiares limpavam algo para deixar o ambiente minimamente agradável. As coisas estranhas começaram a acontecer no terceiro dia, quando a minha avó disse que algo com pequenas luzes saíam do meio do mato e voltavam para dentro das árvores, o que chamou a atenção da minha avó. Ela via luzes flutuantes, de diferentes cores e tamanhos, um fenômeno que também foi testemunhado pela mãe da minha avó. As luzes apareciam do nada, como se tivessem vida própria, e assim que a mãe da minha avó viu que ela estava chegando perto das luzes, logo agarrou e a colocou para dentro de casa, dando uma bronca como nunca antes, dizendo que se ela chegasse perto das luzes de novo, iria apanhar de cinta. Mas as luzes, elas continuaram a aparecer, mas dessa vez somente à noite. E a cada noite as luzes mudavam de cor e forma, causando uma mistura de fascínio e medo, como se chamasse a minha avó para fora. A mãe da minha avó, assustada, não sabia o que fazer para compreender o que estava acontecendo. E o mais intrigante é que essas luzes pareciam ser percebidas por apenas alguns membros da família, enquanto a mãe da minha avó e a minha avó os viam, enquanto o pai dela, que era cético, nunca chegou a ver essas tais luzes, e se irritava toda vez que o assunto era mencionado. Além das luzes, um curioso fenômeno também começou a se manifestar no quintal, e eles foram os redemoinhos de areia. Eles surgiam de maneira frequente e inesperada, muitas vezes mais de uma vez por dia, e muitas vezes mais de um por vez. Não era nada normal ver tantos redemoinhos em um lugar só. Isso começou a preocupar a família. Os animais pareciam sentir algo que os humanos não podiam ver. Os cachorros latiam incessantemente e as galinhas ficavam perturbadas durante toda a noite. Até mesmo os gatos, que antes eram bem tranquilos, passaram a ter comportamento arisco, passaram a ficar também olhando fixamente para os cantos das paredes, como se vissem algo invisível. Era como se a casa estivesse tomada por uma presença invisível e não muito amigável. Certa noite, minha avó decidiu ficar em casa sozinha enquanto o resto da família ia para um culto religioso. Ela mentiu, inventando uma desculpa para não ir, dizendo que estava com dor de barriga e que não seria bom andar toda aquela distância. E enquanto brincava de boneca dentro da casa, sentiu uma sensação estranha de estar sendo observada. Era uma sensação ruim, um frio na espinha que não podia ser ignorado. Foi então que ela viu um senhor, vestido de paletó, saindo do quarto da mãe dela. Assustada, minha avó saiu pela porta correndo, ficou lá fora por horas, com medo de voltar. Ela até deixou os cachorros entrarem primeiro para conferir se estava tudo bem. Quando seus pais chegaram, ela contou o que aconteceu. E embora seu pai tenha brigado com ela, no fundo, parecia que ele tinha acreditado no que ela disse. Sua mãe, por outro lado, acreditou plenamente e discutiu com o marido dizendo que era melhor eles saírem daquele lugar. Os eventos sobrenaturais continuaram a aparecer. Objetos se moviam sozinhos, barulhos estranhos vinham da cozinha e de outros cômodos. Em alguns casos, animais da casa desapareciam misteriosamente ou adoeciam de repente. Até mesmo as plantas, que antes eram saudáveis, começaram a morrer sem explicação. Era como se uma má sorte pairasse sobre a casa. Curiosa sobre o passado da casa, minha avó insistiu para que sua mãe lhe contasse quem eram os antigos moradores. Ela, relutante, revelou que o pai da minha avó disse que o último morador era um homem ranzinza, não era flor que se cheire, ou uma pessoa que maltratava qualquer animal que entrasse em suas terras, mesmo que elas não fossem dele. Ele era conhecido por se envolver em brigas e conflitos.
Minha avó também ouviu das conversas dos adultos que havia também uma triste história de uma menina que morreu tragicamente em um açude próximo. Ela saiu em um dia à noite de casa, sem explicação, e foi para o açude onde a tragédia aconteceu. Essas tragédias e a personalidade do antigo morador deixava minha avó ainda com mais medo da casa. Desesperada por uma solução, a família da minha avó organizou uma campanha de oração em casa. Eles acreditavam que somente a fé poderia livrar eles dos acontecimentos sobrenaturais. E, surpreendentemente, após a campanha, os eventos inexplicáveis cessaram por alguns meses. Mas logo depois, as coisas voltaram a acontecer na casa, e dessa vez, muito mais forte do que antes. Minha avó e sua família ficaram nessa casa ainda por uns bons meses, mas do nada, num dia logo cedo de manhã, o pai da minha avó acordou, com uma cara muito assustada de medo. Pegou ela e a mãe da minha avó, subiram num carro que estava esperando e nunca mais voltaram àquela casa. Muito tempo se passou até que a minha avó conseguiu que a mãe dela explicasse o que aconteceu naquele dia. A mãe da minha avó disse que eles saíram naquele dia porque o pai dela tinha visto um ser rondando pela casa. Ela nunca disse exatamente o que era, somente que aquilo assustou tanto seu pai que ele ficou assustado assim por meses, se recusando a trabalhar no campo. Até começou a trabalhar na cidade como um padeiro em uma lojinha. Esse foi o relato que esse inscrito enviou. O que será que tinha nessa casa? As luzes, os espíritos, aquela coisa que apareceu pro pai da avó. Algumas casas têm coisas ruins que pairam por elas, causando medo e sofrimento. E aí pessoal, Sete aqui. Eu tô procurando uma forma de monetizar o canal pra continuar trazendo conteúdo pra vocês. Eu encontrei uma maneira bem legal de fazer isso. Eu peguei um produto que eu tô usando recentemente, que é o fone, o Redmi Buds Pro 5. Ele é um fone muito bom, ele tem cancelamento de ruído, a qualidade do som é muito boa e a bateria tá durando bastante. Se estiver pensando em comprar um fone novo ou só querendo ajudar o canal, é só escanear o código QR na tela e clicar no link de afiliado que tá no primeiro comentário fixado. É uma boa maneira de pegar um fone top e ainda dar uma ajuda no canal. Valeu mesmo pelo apoio e vamos continuar para o próximo relato. Desde a antiguidade existem histórias de algo como bichos papões, seres que se escondem à noite e buscam por crianças ou vítimas fáceis de serem pegas. Mas será que algo assim pode mesmo ser real? Bem, vamos ao relato. Quando eu era criança, eu e minha família nos mudamos para Belo Horizonte por causa do trabalho da minha mãe. Nossa nova casa era uma casa bem grande e bem perto da minha nova escola, mas por causa da mudança e de ficar longe dos meus antigos amigos, eu não conseguia dormir direito. Eu peguei uma estranha mania de dormir cedo e acabava acordando de madrugada. Como meu quarto ficava no segundo andar e nesse quarto tinha uma janela de vidro que não abria em direção à rua, eu sempre costumava acordar e ir olhar em direção à janela, porque ela tinha uma vista boa para a rua e para o horizonte. E essa rotina aconteceu por algumas semanas. Eu acordava e ia dar uma olhada naquela janela. Às vezes descia para beber água ou ir para o banheiro. Mas teve um dia em que eu acordei e, como sempre, levantei e fui olhar para a janela. Assim que eu acordei e olhei para a janela, eu vi algo me olhando de volta do lado de fora. Era como se fosse uma mistura de homem e pássaro. Ele tinha grandes olhos esbugalhados e um cabelo bem ralo cobrindo o rosto. Aquilo me viu e pulou do segundo andar da casa. Eu, desesperada, fui correndo em direção ao quarto dos meus pais para contar o que tinha acontecido. E eles, sem entender muito bem o que estava acontecendo, foram até meu quarto, reviraram tudo, até olharam pela janela, mas não viram nada. Eu fiquei um tempo sem dormir naquele quarto por causa do medo daquilo. Mas depois de algumas semanas, meus pais conseguiram me convencer de que aquilo era só minha imaginação e que eu já estava grandinho o suficiente para ficar dormindo com eles. Bem, o dia se passou, eu fui para a escola, brinquei com meus novos amigos e voltei para casa. Mas nada me tirava da cabeça aquele ser na janela. Eu voltei a dormir naquele quarto depois que eu obriguei meus pais a colocar uma cortina naquela janela. E por quase um mês eu dormi lá, sem que nada me acontecesse.
Mas um dia eu novamente acordei de madrugada, uma coisa que eu não fazia por medo daquela coisa. Mas naquela noite algo me acordou. Eu ouvia como se fosse uma pedrinha batendo na janela. Meu sangue gelou quando eu lembrei daquela coisa. Eu não conseguia me mover e comecei a chorar de medo, imaginando que aquilo estava lá, na minha janela. O que parecia uma eternidade se passou comigo chorando e eu consegui coragem para olhar para a janela. A cortina estava na frente, mas eu vi a silhueta de algo batendo com os dedos na minha janela. Eu sentia que aquilo queria me acordar e me fazer tirar a cortina da frente para ver o que ela. Como se tudo o que ela precisasse para me pegar fosse que eu o visse. Eu me enrolei na coberta naquela noite e chorei até eu ter a certeza de que aquilo não estava lá. Algumas coisas espreitam pela cidade, esperando somente a chance de entrar em nossas casas. Cada um tem seu método, e aparentemente o dessa coisa é ser visto. Tome cuidado você que mora na região de Minas, pois você pode ser o próximo alvo dessa coisa. Durma sempre com as janelas bem fechadas. Você tem medo do escuro? Poucas pessoas podem dizer que o têm. O real medo que a maioria de nós tem não é do escuro em si, mas do que se esconde nele. Quando eu era criança, eu e meus irmãos gostávamos de brincar de apagar todas as luzes da casa e começar a brincar de esconde-esconde. Mas teve um dia que a gente foi brincar e era minha vez de procurar. Bom, contei até 10 e fui procurar. Estava tudo um breu e lembro que passava a mão nas paredes para identificar onde eu estava. Até que eu cheguei no quarto. Passando a mão no guarda-roupa, eu sentia a porta, a maçaneta, eu sentia cada detalhe daquele armário. A minha mão ia passando pelo armário até que encontrou algo, ou alguém. Eu tocava para saber o que era, para ver se era um dos meus irmãos. Mas não era. Era um homem. Ele era um homem e parecia que estava usando algum tipo de camisa social. Eu não vi, mas percebi pelo toque que não era meus irmãos e sim um homem. Ele parecia alto e gordo. Eu já estava entrando em pânico, mas continuei por alguns segundos para ter certeza que aquilo não era uma roupa, ou algo do tipo. Mas não era, era um homem. Eu corri com uma doida para fora do quarto. Fiquei tão desesperada que nem tentei ligar a luz. Saí para fora de casa e comecei a gritar meus irmãos, dizendo que eu não estava mais brincando e que eles deveriam vir até mim. Quando meus pais chegaram e eu contei o que tinha acontecido, eles reviraram a casa toda, mas não encontraram mais nada. Mas eu tenho certeza que tinha um homem naquela casa naquele dia. Ele era alto e gordo. Meu bisavô morreu naquele mesmo ano, e eu me esforço até hoje para tentar acreditar que talvez tenha sido ele, e não algo pior. Mas desde aquele dia, eu nunca mais consegui dormir de luzes apagadas, e até hoje eu morro de medo que a luz acabe. Cuidado com as brincadeiras no escuro, pois elas podem esconder não somente os participantes, mas também algo terrível. Talassofobia, o medo de grandes corpos d'água. Mas quem pode julgar, com tanto espaço desconhecido e escondido dos nossos olhos, algo poderia muito bem estar escondido ali, só esperando uma chance para atacar. Este relato aconteceu comigo há alguns anos. Espero que vocês gostem e que isso possa virar um dos vídeos do canal. Desde criança, eu, meu pai e meu avô sempre gostávamos de acampar. Então acabou que acampar virou uma coisa que eu gosto muito de fazer para desestressar da rotina do dia a dia. Este relato começou quando eu consegui convencer alguns dos meus amigos a acampar em um rio que fica próximo da nossa cidade no interior do Paraná. O lugar era lindo, cercado por árvores altas, uma atmosfera bem calma, perfeito para pescar e relaxar. Nós nos arrumamos, levamos barracas, lanternas e é claro que não podia faltar as varas de pesca. A gente entrou no carro e seguimos em direção ao lugar onde íamos acampar.
O lugar era até bem conhecido na região, mas por algum motivo, naquele dia ele estava vazio. A gente não reclamou, já que a gente ia ter o espaço só pra gente. No primeiro dia foi bem tranquilo, a gente aproveitou para nadar, pescar e explorar a região. À noite a gente acendeu uma fogueira, ficamos contando algumas histórias e rindo. A gente não tinha a menor ideia de que no dia seguinte aquilo ia se tornar bizarro muito rápido. No dia seguinte a rotina foi a mesma. Fomos nadar, pescar, se divertir. A gente entrou para dentro das barracas e quando já se passava da meia-noite, começamos a ouvir sons estranhos vindo do gramado perto do nosso acampamento. Era como se algo ensopado estivesse se arrastando pela grama, produzindo um barulho alto. Um dos meus amigos, o Rafael, disse que devia ser algum animal, talvez uma capivara. A gente riu e decidiu só ignorar. Mas os sons começaram a ficar mais altos e intensos. Parecia que aquele animal estava começando a vir na direção do nosso acampamento. A gente pegou a lanterna e foi para fora para ver o que estava acontecendo. Mas antes de conseguir sair, acabamos fazendo um barulho alto porque um dos meus amigos acabou batendo a cabeça antes de sairmos. Ouvimos aquele barulho ficar muito alto, como se algo estivesse correndo e um grande barulho de água, como se ele tivesse acabado de pular no rio. Corremos em direção ao rio, mas só o que vemos foram as ondas, como se algo tivesse acabado de pular. Até que um dos meus amigos resolveu jogar uma grande pedra no lago para ver se assustava o bicho pra gente ver o que era. Assim que ele jogou a pedra, alguma coisa se mexeu muito dentro do rio, jogando água para todos os lados. Algo se levantou no meio da água, e o que vimos foi a coisa mais grotesca que eu já vi. Uma criatura enorme e deformada emergiu de dentro das águas. A pele daquela coisa parecia como escamas de peixe. Os olhos dele eram bem amarelos e refletiam a luz da lanterna. Ele olhou pra gente e parecia que não tinha o menor traço de humanidade naquela coisa. Ele tinha braços anormalmente longos e parecia que tinha uma coluna torta, como se tivesse uma corcunda. O rosto daquela coisa parecia uma mistura horrível entre humano e peixe. Ficamos paralisados de medo sem saber o que fazer. A criatura nos observou por alguns segundos que pareciam uma eternidade, e então começou a andar na nossa direção. Assim que aquilo se moveu, um dos nossos amigos gritou pra gente correr, e foi o que a gente fez. Corremos como malucos, subindo o morro para chegar onde deixamos o nosso carro, e a gente ouvia os passos da criatura atrás de nós. Corremos até o nosso carro e deixamos tudo no acampamento, celular, barraca, e a gente só dirigiu em direção à cidade. Passamos o resto da noite acordados e tremendo de medo, sem sequer fazer nenhum barulho em um posto de gasolina ali próximo. Assim que o sol nasceu, resolvemos voltar para pegar nossas coisas. Quando a gente chegou lá, as nossas barracas estavam totalmente destruídas, como se aquilo tivesse nos procurado lá. A gente saiu de lá o mais rápido possível quando pegou nossas coisas. Até hoje ninguém acredita nessa história. A maioria só ri e ignora. Falam que devia ser só nossa imaginação ou algum bicho que a gente confundiu. Mas todos vimos a mesma coisa. E só de lembrar a cara daquela coisa ainda me deixa com medo. Será que existe alguma coisa como essa nos rios brasileiros? E você, já ouviu algo parecido? Conte nos comentários ou nos envie o relato para que possamos narrar no canal. Espero que tenha gostado e até a próxima, viajante. Alguns espíritos podem se esconder em locais antigos. Será que eles só querem descansar? Ou estão esperando só o momento certo para se revelar para suas vítimas? No relato de hoje, nós iremos descobrir isso. Deixe o like e se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar seus relatos pelo e-mail que está na descrição. Boa noite, meu nome é Erivelton Almeida e eu quero contar para vocês uma experiência que mudou a minha vida e minha profissão. Eu trabalhei muitos anos como vigia noturno em vários locais diferentes. Eu sempre fui cético em relação ao sobrenatural, mas o que passei no meu último emprego me fez mudar de pensamento. Eu vou contar para vocês 3 acontecimentos que marcaram minhas noites como vigilante noturno e até me fizeram largar o emprego. A primeira dessas coisas aconteceu quando eu trabalhava de vigilante noturno em uma antiga fábrica de tecidos.
O lugar era enorme, com corredores muito longos e salas cheias de máquinas antigas. Nas minhas primeiras semanas, enquanto eu fazia minha ronda, eu sempre ouvia um som estranho vindo de uma das salas, sempre que eu passava por um corredor específico. Mas sempre que eu ia averiguar, não era nada. No segundo mês, isso aconteceu de novo, mas dessa vez parecia mais como um choro baixo, como se uma criança estivesse ali. Eu segui o som, e ao abrir a porta do galpão que tinha lá, o choro parava na mesma hora. Eu averiguei a sala com a minha lanterna, mas não tinha ninguém lá. Isso continuou acontecendo por algumas semanas, mas eu sempre relevei achando que era o vento ou algum tipo de animal, ou até mesmo alguém tentando pregar alguma peça em mim. Mas toda noite quando isso acontecia, eu sempre ficava com a sensação de estar sendo observado. Algumas semanas depois, eu tive outra experiência bizarra. Eu estava verificando o porão da fábrica, um lugar que eu evitava ao máximo, por ser muito escuro e claustrofóbico. Mas como fazia parte da minha ronda, eu tinha que fazer isso pelo menos 2 vezes por noite. Quando eu estava lá, do nada, a minha luz começou a piscar. Eu dei umas pancadas nela para ver se voltava ao normal, mas ela logo apagou. Eu fiquei no escuro e comecei a ouvir passos atrás de mim, como se algo estivesse correndo na minha direção. Eu virei na hora, mas eu não vi nada. Ficou um silêncio muito estranho depois disso. Eu fui até a saída o mais rápido que eu pude, sentindo que alguma coisa estava logo atrás de mim. Assim que eu cheguei na superfície, a sensação sumiu e minha lanterna voltou a funcionar normalmente. Parecia que algo não queria que eu estivesse lá embaixo. Eu nunca mais desci no porão, mesmo que isso fosse minha obrigação por medo disso acontecer de novo. Mas o acontecimento que realmente me fez largar o emprego aconteceu no antigo hospital pediátrico que tinha sido desativado há muito tempo. A atmosfera daquele lugar era estranha, era pesada e tinha muitas histórias envolvendo maus-tratos e tragédias com os pacientes. Certa noite, enquanto eu fazia minha ronda pelos corredores, eu ouvi um som de alguma coisa sendo arrastada. Eu segui o barulho até um quarto que ficava no final do corredor. Quando eu entrei, eu vi a cama do hospital se mexendo sozinha, como se estivesse sendo empurrada e puxada por algo invisível. Eu fiquei paralisado por alguns segundos antes de conseguir me mexer e sair correndo dali. Esse evento me deixou extremamente abalado, mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte, enquanto eu fazia minha ronda no 3º andar, comecei a ouvir risadas e sussurros vindo dos quartos do corredor, como se várias pessoas estivessem conversando e falando ao mesmo tempo. Eu caminhei pelos corredores tentando achar a origem do som, mas parecia que estavam vindo de todos os lados. De repente, uma porta atrás de mim bateu muito forte. E as risadas pararam na hora, e ficou um silêncio assustador. Mas a gota d'água aconteceu naquela mesma semana. Numa madrugada de sexta-feira, eu estava no térreo, verificando o antigo refeitório, quando todas as luzes começaram a piscar e do nada se apagaram. Novamente eu fiquei no completo escuro. Eu liguei minha lanterna, mas a luz parecia muito fraca, como se estivesse faltando bateria ou algo assim. Então eu senti um frio absurdo, como se eu estivesse numa daquelas câmaras frias. Eu senti um medo gigante. Quando eu olhei para trás, eu vi a figura de uma mulher vestida de branco, de costas para mim, e ela começou a andar de costas na minha direção. Eu saí correndo que nem um maluco do refeitório e fui em direção à sala de segurança. Na sala de segurança, eu olhei todas as câmeras de vigilância, mas não vi nenhuma mulher em lugar nenhum. Eu passei a noite toda naquela sala, rezando até o dia amanhecer, e decidi que aquilo já não era pra mim. Assim que o dia amanheceu, eu fui até a central e pedi minha demissão no dia seguinte. Depois dessa experiência, eu nunca mais consegui trabalhar como vigia noturno, e até hoje eu ainda tenho medo de ficar sozinho à noite. Só de lembrar essas coisas já me dá um medo danado. Eu decidi compartilhar essa experiência com vocês, espero que tenham gostado e espero que seja narrado no canal. Que essa história sirva como um alerta para aqueles que trabalham em lugares antigos e abandonados. Sempre tenha cuidado com o que pode se esconder nas sombras. Deixe o like e se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar seus relatos pelo e-mail que está na descrição e vamos para uma próxima história. Boa noite, meu nome é Renato e eu moro em Muqui, uma pequena cidadezinha no interior do Espírito Santo. Essa história é meu avô que contava sobre o irmão dele, no caso meu tio-avô. É uma das histórias mais assombradas que eu já ouvi. Agora vai ficar como se o meu avô estivesse contando. O nome do meu irmão era Sebastião. Desde criança ele sempre foi meio estranho.
E aqui na cidade, ele sempre gostava de ficar sozinho nos bares. Eu sempre achei muito estranho. O povo começou a contar histórias de que ele tinha aquele livro, tal do livro do São Cipriano, um livro que ninguém tinha coragem de tocar e muito menos de abrir. Para quem não conhece, esse é um livro de magia negra. Esse livro é conhecido por ser muito perigoso e cheio de feitiços, rezas e mandingas para fazer mais o mal do que o bem. O povo contava que Sebastião usava o livro e que não era para coisa boa não. O Sebastião sempre foi meio esquisito, calado, um sujeito de poucos amigos. Ele sempre gostava de ficar no canto dele e tinha muitos segredos. A gente sempre soube sobre o livro que ele tinha. Eu nunca gostei desse livro e sempre falava para ele largar a mão dessas bobagens e jogar esse livro fora. Mas ele era teimoso. Ele começou a se meter no lado ruim da vida. Roubava, fazia coisas que eu nem gosto de lembrar. Eu sempre dizia pra ele sair dessa vida e voltar pra vida normal. Mas ele era teimoso. Começou a se meter em coisa e a fazer rezas esquisitas e todo mundo começou a se afastar dele. Tinha dia que sumia, desaparecia por uns tempos. E quando voltava estava diferente. Tava com um olhar pesado, sombrio. Parecia que carregava o mundo inteiro nas costas. Teve uma vez, numa noite de lua cheia, o pessoal da cidade começou a ver uma coisa esquisita. Era um bicho grande, meio homem, meio animal, correndo de um lado pro outro na rua. Ele descia desde a igreja até chegar no matagal que ficava lá embaixo e se embrenhou no meio da mata. Alguns disseram que era um lobisomem e outros que viram disseram que era coisa muito pior. Eu sei que no fundo, todos suspeitavam que era o Sebastião. Eu sei que muita gente ali sabia que o Sebastião tinha um livro e suspeitavam que era ele que tinha virado aquela coisa. Vai saber o que ele ficou fazendo com aquele livro. O tempo foi passando e cada dia ele ficava mais recluso, mais estranho. Ele começou a mudar, ficava trancado dentro de casa e murmurando, como se estivesse conversando com alguém que só ele visse. Até que um dia ele desapareceu, sumiu no mundo, deixou só o livro e a casa vazia. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Alguns dizem que viram ele pro lado do Rio de Janeiro, mas depois de um tempo pararam as notícias sobre ele. Alguns dizem que ele ficou doido e só seguiu o caminho dele, mas outros dizem que ele fugiu das coisas que ele invocava. Assim que eu peguei naquele livro era uma coisa ruim, sabe? Eu com medo daquele livro, taquei fogo naquilo e aluguei aquela casa. Mas não durou muito não, porque os inquilinos que estavam lá disseram que começaram a ver coisa muito estranha, como se fosse vulto e coisa arranhando as portas, arranhando a janela, e logo saíram de lá. Mas aí eu deixo o recado pros ouvintes, não é bom ficar mexendo com essas coisas não, que essas coisas voltam pra cobrar o preço do que você fez. Eu sou Maria e hoje eu tenho 45 anos. Eu nunca fui de acreditar no sobrenatural e até hoje não sei ao certo se foi real ou apenas uma grande coincidência. Mas eu e meu marido vivemos naquele apartamento de praia que me fez repensar muita coisa. Alugamos o apartamento para uma semana de descanso à beira do mar. Parecia tudo certo. O lugar era simples, mas bem aconchegante. As primeiras horas foram tranquilas, mas logo nos primeiros dias comecei a sentir algo estranho. Uma sensação incômoda que eu não conseguia descrever. Era como se de tempo em tempo alguém estivesse nos observando. Eu sentia que algo ia dar errado, mas não conseguia explicar muito bem o que era. Só que ao contrário de outros lugares, essa sensação era constante, quase palpável. No início, pensei que era só impressão minha, mas nem precisei comentar nada com meu marido. Ele mesmo veio até mim e disse que estava sentindo algo estranho também. Depois de umas 2 ou 3 noites nesse clima, algo que nem sei descrever aconteceu. Era por volta das 11 da noite e meu marido já tinha caído no sono. E eu, como estava agitado da praia, continuei acordado. Fechava os olhos, mas parecia que um batalhão de pessoas ficava cada vez mais próximo, como se estivesse em cima de mim, respirando na minha orelha, como se quisessem algo de mim. Não sei quanto tempo eu fiquei ali tentando lutar contra essa sensação, até que, exausta, consegui adormecer. Acordei no meio da madrugada, com um som que me arrepiou até os ossos. 2 vozes femininas conversando no canto do nosso apartamento. O mais estranho é que eu não entendi absolutamente nada do que elas diziam. As palavras saíam abafadas, como se fossem sussurros distantes, mas ao mesmo tempo estavam ali, bem próximos. Abri os olhos e o som continuava. Fiquei imóvel e ainda me perguntando se era sonho ou se realmente estava ouvindo aquilo. Levantei e o som continuava. Quando olhei na direção da cozinha, eu senti um frio cortar o ambiente. Foi então que eu vi, ali perto do balcão, 2 figuras. Não eram exatamente pessoas, mas tinham uma forma parecida com humanos. Seus corpos eram esfumados, era quase como se fossem transparentes,
como se fosse uma sombra misturada com ar. Sabe quando fazemos fogueira e sobem aquela fuligem? Parecia que era um material parecido com aquilo. O choque tomou conta de mim. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas o medo me travou. Meu coração disparou e no reflexo acendi a luz e chamei meu esposo. No instante seguinte que a luz acendeu, tudo desapareceu. As figuras, as vozes, tudo sumiu, deixando só o silêncio. Fiquei paralisada por um momento, tentando entender o que havia acabado de ver. Contei o que aconteceu para meu esposo e ele ficou tão assustado quanto eu. Tentamos voltar a dormir, mas parecia que o próprio ar daquele apartamento estava pesado. Era como se fosse difícil de respirar. A cada cômodo que a gente ia, a sensação de desconforto só aumentava. No dia seguinte foi ainda pior. Era como se alguma coisa quisesse que a gente saísse dali. A cada movimento, a cada passo, tínhamos a sensação de que algo estava logo atrás de nós. Se ficássemos de costas para qualquer cômodo, parecia que algo estava nos olhando, como se uma presença tentasse nos sufocar. Em determinado momento, senti claramente um empurrão nas costas. Não era algo forte o suficiente para me desequilibrar, mas era como se uma mão invisível tivesse me tocado, me empurrado. A gota d'água foi ao fim de tarde. Meu esposo também sentiu o empurrão. Olhamos um para o outro e sabíamos que não aguentaríamos mais 2 noites ali. Arrumamos nossas coisas rapidamente e saímos. Decidimos passar o restante da viagem na casa de um parente. Naquela noite, longe do apartamento, dormimos como se nada tivesse acontecido, sem barulhos, sem vozes, sem sensações estranhas. Era como se o pesadelo tivesse acabado no instante em que saímos daquele apartamento. Mas não conseguimos esquecer a figura que eu vi na cozinha, nem o som daquelas vozes sussurrantes. Antes disso, eu era praticamente uma ateia. Alguém que não acreditava em nada que não pudesse ver. Mas depois dessa experiência eu me questiono realmente se estamos sozinhos ou se existem coisas que só conseguimos perceber quando elas querem se mostrar. As nossas residências são como esponjas de energia. Quanto mais tempo passamos nelas, as experiências, histórias, sonhos e vida acabam se impregnando nesse ambiente. Quando nos formos, será que essas paredes ecoarão fragmentos da nossa vida? Esse relato aconteceu comigo no início de 2023. Eu comecei a ter sonhos estranhos, onde eu caminhava por uma praça bem grande e bonita. Ela era bem arborizada e tudo era feito com algum tipo de pedra branca. O sol estava bem gostoso no sonho. Eu sentia uma sensação quase como se ele estivesse na realidade. Me passava uma sensação de paz e tranquilidade. Sentei no banco e comecei a olhar para a paisagem. Eu avistei uma grande construção no meio da praça. Levantei do banco e fui caminhando em direção àquela construção, onde eu me sentia cada vez mais em paz a cada passo mais perto da construção. Depois de andar por um tempo, cheguei perto dela. E era linda. Parecia uma daquelas igrejas antigas, no estilo gótico. Depois eu pesquisei mais sobre e descobri que esse era o nome. Parecia com a Catedral de Burgos, na Espanha, só que uma versão muito maior. Eu estava bobo com aquela construção quando vi uma figura de uma pessoa brilhando, bem em frente à construção. Curioso, eu fui lá ver o que era. E cada vez que eu chegava mais perto, uma luz que permeava a pessoa começava a aumentar. Quando eu estava quase vendo a pessoa, eu acordei. Esse sonho foi se repetindo por semanas, e cada vez eu chegava mais perto de ver a aparência daquela pessoa, eu acordava. Mas eu consegui ver alguns detalhes. Eu sei que aquela pessoa tinha asas e uma auréola como um anjo, e também tinha roupas douradas e lindas, mas nunca cheguei a ver o rosto. Algum tempo se passou e eu segui com a minha rotina. Algum tempo se passou e eu lembrei daqueles sonhos estranhos que eu estava tendo. Relevei, pensando que eram só sonhos estranhos. Pouco tempo depois, naquela mesma semana, eu tive o sonho novamente, mas dessa vez tinha algo muito estranho. Toda aquela praça enorme se transformou numa pequena praça de esquina, muito velha e cheia de lixo. Toda aquela luz radiante que tinha do sol parecia que tinha sumido, estava tudo num tom de azul muito escuro. A pracinha tinha algumas árvores retorcidas e sem folhas, mas a figura ainda estava lá, de costas, como sempre. Eu me senti atraído a ir ver como era a aparência daquele ser, já que a luz não estava lá. Eu cheguei cada vez mais perto, e a aparência dele começou a mudar.
As asas, que antes eram lindas e de penas brancas, começaram a ter a aparência de mãos grotescas, com centenas de dedos que formavam algo parecido com uma asa. As roupas, que antes eram douradas e lindas, viraram algo como um pano velho e rasgado, que pingava alguma coisa parecida com um piche no chão. A auréola ainda estava lá, mas parecia deformada. Antes era feita de luz, agora era feita de carne, como se fosse um tumor ou algo assim. Mas por algum motivo eu ainda não sentia medo e sentia atração de chegar e olhar o rosto daquela coisa. Era como se estivesse hipnotizado pela aparência daquilo. Eu cheguei cada vez mais perto e aquilo pareceu me notar. Ele virou lentamente a cabeça para mim e no lugar do rosto tinham duas mãos com dedos entrelaçados cobrindo o rosto. Era como se aquelas mãos fizessem parte do rosto em si. Elas se abriram, mostrando as palmas das mãos para a minha direção. E era horrível. Em cada dedo tinham olhos nas pontas. E no meio do rosto tinha um vazio que parecia infinito. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Fiquei paralisado olhando para aquele abismo. Algo em mim me dizia que aquilo poderia me destruir com um simples aceno, com o menor movimento. Mas ele, apesar da aparência bizarra, não passava um ar de violência. Era como se fosse um humano olhando para uma formiga andar no chão. Uma coisa completamente irrelevante que não valia o seu tempo, mas gerava curiosidade. Aquilo levantou a mão em minha direção e eu acordei, repentinamente, como se eu tivesse em queda livre. Dei um pulo na cama. Quando acordei, meu coração estava quase saindo do peito. Eu estava suado, me senti como se tivesse corrido uma maratona. Mas de uma coisa eu sei. Aquela coisa não era um anjo. Muito tempo se passou, foram quase 6 meses ou 7, e isso voltou a me assombrar. Mas dessa vez, não em sonhos. Eu e minha família resolvemos ir num restaurante na nossa cidade, numa noite de sexta-feira. A gente estava de carro indo para o restaurante e pegamos trânsito como sempre em São Paulo. Hoje a gente tem fila até para pegar fila. Não seria diferente com o trânsito. Foi uma noite muito agradável. Comemos e nos divertimos. Mas até aí, nada de estranho. O estranho mesmo foi na hora de ir para casa. Por algum motivo, a gente resolveu não ir pela avenida e cortar caminho pelos bairros para evitar o trânsito. Era um caminho que nunca fizemos antes. Mas por que não tentar um caminho novo, né? Vai que a gente encontra um bom quarto-caminho para o futuro. Fomos indo de rua em rua, em direção à nossa casa, quando a gente fez uma curva. E o que eu vi me deu um gelo na espinha, só de lembrar já tive outro. A Praça do Sonho estava lá, acabada, suja, com aquelas árvores mortas retorcidas. Mas até aí eu pensei, não, pode ser qualquer outra praça de qualquer cidade do Brasil. Mas o que estava lá no meio dela me assombrou. Tinha uma estátua de um anjo. Uma pequena estátua de anjo de pedra, velha e suja. Eu, antes que estava fazendo piadas e rindo dentro do carro, fiquei em completo silêncio, extasiado pela visão aterrorizante daquela estátua. Até que minha família notou que algo estava estranho comigo. Quando perguntaram, eu só pedi pra gente continuar e chegar logo em casa. Chegando em casa, eu contei a situação. Eu tinha 13 anos e estava numa viagem para o interior. Era uma noite escura e fria no interior do Rio Grande do Sul. O céu estava claro e sem nuvens, e a lua iluminava o caminho enquanto a gente viajava para a casa da minha avó. O meu pai dirigia o nosso velho carro por um caminho de terra. Eu estava sentado no banco de trás e observava a paisagem do milharal enquanto passava pela janela. A estrada era cercada por esses milharais, de ponta a ponta, e parecia não ter fim. Minha mãe, no banco da frente, conversava com meu pai sobre alguma coisa que eles queriam arrumar na casa, enquanto meu irmão mais novo estava dormindo do meu lado. O clima estava bem tranquilo, quase tedioso até, e eu me perdia nos meus próprios pensamentos. De repente eu tive uma sensação estranha, como se algo estivesse me olhando.
decidi desviar o olhar da conversa dos meus familiares e fixar meu olho no milharal, de onde aquela sensação tinha vindo. Foi quando eu vi, no meio do milharal, entre as fileiras de milho alto, uma sombra gigantesca se movia. Eu não estava acreditando naquilo. Eu pisquei, tentei limpar meus olhos, achando que era só minha imaginação. Mas com certeza não era. Tava lá. Era um dinossauro. Não era um boneco, alguma coisa assim. Era literal um dinossauro andando no milharal. A criatura era gigante. O carro passou por ela e ela continuou lá, no canto do milharal. Eu gritei, chamando a atenção dos meus pais para olhar imediatamente para a janela. E eles gritaram: o que foi? Preocupados. E com a voz trêmula eu apontei para o milharal e falei: tem um dinossauro andando ali. Meus pais olharam em direção onde apontaram, mas tudo que viram foi o milho. O milho se agitando com o vento, sem nenhuma diferença dos outros 3 quilômetros que a gente estava andando por ele. Me disseram que era algum tipo de imaginação ou que eu precisasse dormir, mas definitivamente eu vi a imagem de um dinossauro naquele milharal. Quando chegamos na casa da minha avó, ela atendeu a gente com um sorriso caloroso e eu senti o cheiro de comida caseira. Eu mal podia me concentrar na refeição enquanto meus pais explicavam para minha avó o que estava acontecendo. Olhou para mim, deu um sorriso, mas depois ela deu um olhar como se soubesse o que eu tinha visto. Aquela noite ao me deitar eu não conseguia dormir. Meu encontro com aquela coisa era simplesmente inimaginável. Era ligação com algum tipo de passado distante, algum fantasma, eu não sei. Mas eu com certeza vi um dinossauro. Será que espíritos antigos podem retornar à Terra por algumas noites no ano? Dizem que às vezes, em noites de lua cheia, antigos espíritos que habitavam pela Terra aparecem para reviver o seu passado. Eu sou o Seth e sejam bem-vindos ao canal Setland. Deixe o like e se inscreva no canal para novos relatos. E vamos começar. Esse relato foi enviado pelo inscrito João, que viu o vídeo anterior e se lembrou que seu pai tinha uma história parecida. Se você tem uma história parecida, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo. Algumas cidades tranquilas do interior podem esconder algo maligno. Meu nome é João e este relato aconteceu com meu pai na década de 80. Eu escrevi como um conto para ficar mais fácil de você narrar. Meu pai sempre falou que a cidade onde ele cresceu, São Borja, era um lugar bem tranquilo, daqueles onde todo mundo conhece todo mundo. As casas eram simples e as ruas de terra. Era uma vida pacata, mas como em todos os lugares, existiam histórias que faziam as pessoas fecharem as portas mais cedo quando o sol se punha. O mais estranho da cidade era um homem chamado Antenor. Ele morava em uma casa velha e afastada, sozinho, e mal falava com os outros moradores. O pessoal da cidade dizia que ele era esquisito, mas ninguém sabia exatamente o motivo. Quando meu pai era criança, ele via o Antenor quase todos os dias, indo e voltando pela estrada de terra que passava na frente da casa onde ele morava com meus avós. Uma coisa que sempre chamou a atenção do meu pai era que, de vez em quando, Antenor sumia por dias, até semanas. Ninguém sabia para onde ele ia, mas quando ele voltava, parecia mais fechado ainda. Com o tempo, começaram a circular rumores de que ele praticava coisas estranhas. Ele ia pra mata e se perdia por lá por semanas. E foi aí que o nome do famigerado livro do São Cipriano começou a aparecer nas conversas. O tal livro era um verdadeiro mistério no Brasil naquela época, muito famoso. Diziam que ele tinha poderes terríveis, capazes de invocar entidades e realizar desejos sombrios. Meu pai ouviu essas histórias e, sendo curioso como toda criança é, sempre quis ver o tal livro, mas nunca teve coragem de se aproximar demais da casa do Antenor. Uma noite, enquanto voltava para casa depois de brincar com seus amigos, meu pai viu uma luz estranha vindo da casa do seu Antenor. Movido pela curiosidade, ele decidiu se esconder atrás de uma árvore e observar. Foi então que ele viu seu Antenor saindo da casa com uma pequena caixa de ferro. Meu pai, mesmo com muito medo, continuou espiando. O senhor Antenor seguiu pela estrada em direção ao rio,
e meu pai seguiu ele à distância. Quando chegaram à beira do rio, o seu Antenor parou, colocou a caixa no chão e abriu. De dentro saiu algo como se fosse fumaça, algum tipo de fuligem. E logo depois ele retirou o livro. Um livro muito escuro que meu pai não conseguiu ler o que era, mas ele me disse que provavelmente era o tal livro do São Cipriano. O velho começou a falar palavras estranhas, e uma língua que meu pai nunca tinha ouvido antes. De repente, a água do rio começou a se agitar. E uma figura feita de algo como fumaça, fuligem, começou a sair de dentro da água. O meu pai dizia que era algo que não era desse mundo. Foi uma das coisas mais bizarras que meu pai já viu. Ele disse que aquilo não era desse mundo. Era uma sombra negra que surgia das águas. Meu pai ficou apavorado e não conseguiu se mover. Ele viu aquela criatura começar a tomar forma. Era alta, esquelética, e começou a rodear o seu Antenor como se estivesse ao seu comando. O meu pai queria fugir dali, mas como estava com muito medo, parecia que seus pés estavam pregados no chão. Seu Antenor, por outro lado, parecia em um controle total da situação. Quando a criatura se aproximou mais do Antenor, meu pai conseguiu se soltar do transe e correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Naquela noite, o meu pai contou para os meus avós o que tinha visto, mas ninguém acreditou no que meu pai disse, porque ele era uma criança na época e os adultos só acharam que era algo da imaginação dele ou algo que eles não gostariam de falar sobre. O meu pai sabia que ninguém ia acreditar, e o medo que seu Antenor soubesse que ele tinha visto naquele dia era grande demais. Mas o episódio marcou profundamente na mente do meu pai. Toda vez que uma névoa se formava na região por causa dos rios, ele se lembrava daquela visão. Com o passar dos anos, seu Antenor continuou a viver a sua vida estranha e misteriosa. Até que um dia, do nada, ele desapareceu. Não houve despedidas, não houve sinais de que ele estava indo embora. A única coisa que ficou foi sua velha casa à beira do rio, que rapidamente caiu em ruínas. Alguns dizem que ele levou o tal do livro do São Cipriano com ele, mas outros acreditam que ele escondeu em algum lugar da cidade, esperando voltar e pegar esse livro. Até hoje meu pai fala sobre aquela noite. Ele nunca se esqueceu do que viu, e sempre disse para tomar cuidado com pessoas que vivem isoladas, porque nunca se sabe os segredos sombrios que elas podem estar guardando. E assim termina o relato do meu pai. Em toda a cidade, há pessoas reclusas. Aquelas pessoas que são famosas por andar pela cidade, que ninguém sabe muito bem o que faz da vida. Será que alguma delas esconde algum segredo maligno? Deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o e-mail para que você também possa enviar o seu relato para que ele seja narrado aqui no canal. Se você gostou desse relato, deixe o like e se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e vamos para uma próxima história. Oi, meu nome é Mariana e eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa muito estranha que aconteceu comigo alguns meses atrás, quando eu estava voltando uma visita à minha amiga no bairro Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte. Eu estava indo para casa e era por volta das 11 da noite. Eu peguei um ônibus de sempre, achando que ia ser uma viagem normal. Mas o que aconteceu foi tudo menos normal. Tudo começou de boa. O ônibus foi passando por ruas conhecidas, até que entrou num túnel que eu nunca tinha visto antes. Achei muito estranho porque eu conheço bem o caminho, e eu nunca tinha passado por aquela área ali. Mas sabe como é, né? Às vezes eu peguei o ônibus errado, então eu ia esperar ele dar a volta e me deixar no ponto que eu peguei ele. O túnel era longo, mais longo do que qualquer outro que eu já tinha passado na cidade. E tinha uma névoa muito esquisita lá, como se o ar tivesse pesado. O mais esquisito foi a sensação de que o tempo estava parado, sabe? Eu olhava em volta e as coisas pareciam meio distorcidas dentro do ônibus, como se fosse um daqueles espelhos de circo, sabe? Que deixa as coisas meio distorcidas. Parecia que a gente estava dirigindo lá dentro por horas. Quando finalmente saímos do túnel, a paisagem que eu vi do lado de fora não era a que eu esperava. Ao invés de estar perto da minha parada, perto de casa, ou voltado para o bairro onde eu peguei o ônibus,
era um lugar totalmente diferente. Eu estava perto da Praça da Liberdade, a uns quilômetros de onde eu deveria estar. Foi como se o túnel tivesse teletransportado o ônibus para outro canto da cidade. Eu fiquei totalmente confuso e um pouco assustado. Eu desci na primeira parada que consegui e voltei para casa de táxi. Eu ainda tento entender o que aconteceu naquela noite. Até hoje eu não sei explicar como isso foi possível. Eu nunca mais vi aquele túnel de novo e sempre que eu conto essa história as pessoas ficam meio incrédulas, sabe? Mas eu sei o que eu vivi, por isso que eu decidi compartilhar aqui com vocês hoje. Esse foi o relato de hoje. Se gostou desse relato, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Eu deixo aqui na descrição o e-mail para que você possa enviar as suas histórias e seus relatos. Até a próxima, viajante. Oi, eu sou o Lucas, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o que eu vou contar hoje aconteceu no antigo apartamento, em um bairro tranquilo da cidade. Na época, eu tinha acabado de me mudar e eu estava bem empolgado com essa nova fase. O lugar era bem pequeno, mas era bem aconchegante. E o melhor de tudo é que tinha uma vista boa da cidade e ficava perto do meu trabalho. Logo na primeira noite, algo estranho já aconteceu. Eu estava terminando de desfazer as minhas malas quando senti uma sensação muito estranha, como se estivesse sendo observado. Eu não dei muita atenção, afinal era apenas o primeiro dia e eu estava muito cansado da mudança. Porém, durante a madrugada, eu acordei com alguns barulhos. Parecia um som de alguém arrastando os pés pelo corredor. Pensei que fossem os vizinhos de cima, mas o barulho parecia estar vindo de dentro do meu próprio apartamento. Levantei com cuidado, tentando não fazer barulho para não alertar aquela pessoa que estava lá dentro. O meu coração estava disparado, mas fui até o corredor para ver o que estava acontecendo. E para minha surpresa não havia ninguém. O silêncio era absoluto. Eu voltei para a cama e tentei ignorar, mas não consegui dormir direito naquela noite. Os dias foram passando de forma bem normal e nada mais aconteceu de estranho. Mas aquele sentimento de estar sendo observado nunca desaparecia. Algumas noites eu acordava com a mesma sensação e às vezes sentia um frio estranho no corredor, como se alguém estivesse passando por ali, mas nunca mais ouvi o som. Certa noite, algo mais intenso aconteceu. Eu estava assistindo a TV na sala quando eu vi, pelo canto do olho, uma sombra se movendo rapidamente pelo corredor. Olhei rápido, mas não havia nada. Eu fiquei paralisado por um momento, mas tentei me convencer que aquilo era somente alguma coisa da minha cabeça. Só que a partir daquele dia, as aparições começaram a ser mais frequentes. Não eram apenas uma sombra qualquer, parecia a forma de um homem alto, sempre parado no fim do corredor e me observando. Isso aconteceu por várias noites e eu comecei a perder o sono, não conseguia trabalhar direito nos dias seguintes. Todas as vezes que eu olhava diretamente para o corredor, a figura desaparecia, mas eu sabia que tinha algo de errado. Eu decidi contar isso para um dos meus amigos, e ele falou que era coisa da minha cabeça, que eu estava estressado por causa da mudança. Mas eu sabia que aquilo lá não era estresse, alguma coisa de errado tinha acontecido naquele apartamento. Então, numa madrugada, algo diferente aconteceu. Eu estava dormindo quando eu senti uma pressão estranha no peito, como se alguém tivesse sentado em cima de mim, ou colocado alguma coisa pesada. Quando abri os olhos, eu vi o homem nas sombras, parado ao lado da cama. Eu tentei me mover, mas eu estava completamente paralisado. Eu só conseguia respirar com dificuldade, enquanto aquela figura me observava de perto. De repente, ele começou a se inclinar para a frente, como se fosse se aproximar, e se aproximava cada vez mais. Foi aí que do nada eu ouvi um barulho alto na sala, como se algo tivesse caído, e no mesmo instante a pressão no meu peito desapareceu e a figura sumiu. Pulei da cama e corri para a sala. Uma das cadeiras estava no chão, sem nenhuma explicação. A partir daquela noite eu não consegui mais ficar naquele apartamento. O sentimento de estar sendo observado nunca desapareceu e as sombras nos corredores começaram a se tornar uma presença constante. Em menos de um mês eu decidi me mudar, sem contar um motivo real para ninguém. Mas até hoje, sempre que eu passo perto daquele prédio, eu sinto uma estranha sensação de estar sendo observado, como se aquele homem ainda estivesse me observando mesmo de longe. Nos apartamentos das grandes cidades,
Nós não conhecemos a história dos lugares em que alugamos. O que pode ter acontecido ali? Um acidente? Um ritual? Um crime? Algo assim não surge do nada. O próximo relato é sobre o mundo espiritual. Será que coisas do além podem se comunicar com os vivos? E será que devemos ouvir o que dizem? Eu sempre tive um lado médium. Não gosto dessa palavra, pois parece que tenho algum tipo de poder mágico ou algo do tipo. Na verdade, é só uma sensibilidade para algo que os outros não veem. De um tempo para cá, tentei me aprofundar nessa habilidade para ver se conseguiria ter alguma experiência maior do que ver uns vultos ou coisas assim. Como praticante de magia e não sendo de religião espírita, tentei alguns métodos na minha crença para aflorar mais esse lado. Fiz rituais simples e diários para ver se algo mudava, mas pareceu não dar certo. Quem está na magia sabe que há sempre erros e acertos. Passaram-se umas 2 semanas sem resultados até que algo bizarro aconteceu. Comecei a ouvir um tipo de zumbido, como um ruído branco, algumas vezes ao dia. Relevei, achando que era consequência de ouvir música alta no fone. Mas numa noite daquela semana, ao ir dormir, o zumbido estava mais alto e mais claro, quase formando algo que desse para entender. Ignorei e fui dormir. No meio da noite, acordei como se estivesse em uma paralisia do sono, algo que não tinha há muito tempo. Sentia um peso, mas percebi que podia me mexer. O que mais me assustou foi ouvir o zumbido virar palavras. Algo no meu quarto repetia incessantemente o número 86, quase como um lamento. Assustado, procurei com os olhos de onde vinha o som. Vi um ser humanoide muito magro, com tonalidade escura e longos cabelos falhados. Ele estava curvado no canto do meu quarto, cobrindo o rosto e tentando se encolher o máximo que podia. Parecia não querer que eu visse seu rosto. Estranhamente, não senti medo ou agressividade vindo dele. Parecia triste e com medo de algo. Eu não queria aquela coisa na minha casa. Fiz um leve banimento, como uma reza para os cristãos. A criatura correu, abriu a janela e pulou. Quando ele abriu a janela, vi que a vista de fora estava estranha. Parecia normal, mas havia coisas com asas passando pelo céu e o clima estava mais escuro do que deveria estar. Acabei dormindo e acordei no dia seguinte totalmente desorientado. Naquela manhã, percebi que a janela, que sempre deixo fechada, estava realmente aberta. Fiquei desesperado, mas também curioso sobre o número 86. Procurei na internet sobre números mágicos e afins, mas nada parecia fazer sentido. De repente, como se fosse uma chavinha na minha cabeça, pensei em Salmo 86. Não sou cristão, então não fazia ideia se existia um Salmo 86, mas resolvi procurar. Quando achei e li sobre o que falava esse salmo, senti um calafrio. O Salmo 86 fala sobre um ser pedindo desculpas a Deus, suplicando para que ele o ouça e o salve do inferno e daqueles que o perseguem. Fala sobre arrependimento e medo. Na mesma hora, fiz algumas rezas para que aquilo, seja lá o que for, não voltasse e encontrasse seu caminho. Até hoje, essa experiência me assusta. O encontro com a criatura, o número 86 e a conexão com o Salmo 86 continuam a ressoar na minha mente. Sigo tentando entender o que aconteceu, mas a sensação de que há algo maior e mais aterrorizante por trás disso nunca me deixou. Se você tem um lado sensível como eu, sabe que o mundo é cheio de mistérios e coisas inexplicáveis. Algumas experiências podem mudar nossa percepção da realidade, mostrando que o desconhecido é muito mais vasto e assustador do que imaginamos. Fique atento aos sinais e lembre-se de que, às vezes, é melhor não procurar respostas que não estamos prontos para encontrar.